A aula pública de hoje discute saúde e trabalho. Neste programa, gravado na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Lucy Brown. Especialista em História e doutora em Sociologia pela Unicamp, Lucy é professora da pós-graduação em Psicologia da Saúde da Universidade Metodista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão será a maior causa do afastamento do emprego no mundo até 2020. Para especialistas, a sobrecarga e a imposição de tarefas são as principais causas do adoecimento no trabalho. Angústia, inquietação e assédio moral fazem parte do cotidiano de muitos trabalhadores. O medo de perder o emprego é apontado como uma das principais causas de estresse e transtorno psicológico. Além disso, pesquisas apontam que as empresas se negam a assumir responsabilidade sobre esses processos. Mas afinal, como lidar com a pressão nas relações trabalhistas? Por que os trabalhadores estão adoecendo? Para a gente poder entender o processo de adoecimento no trabalho, a gente tem que levar em consideração o processo de globalização neoliberal, que é um fenômeno dos anos 80 para cá. Esse é o marco do aumento do adoecimento no trabalho. Esse processo de globalização ele vem acompanhado com formas de reorganização do trabalho. Essas formas de reorganização do trabalho estão associadas a novos modelos de gestão do trabalho. E esses modelos de gestão do trabalho estão bastante assentados em metas de produção o tempo todo. Então, a pressão sobre o trabalho, sobre os trabalhadores e trabalhadoras, se amplificou de uma maneira nunca vista. A gente nunca trabalhou tanto, ou seja, nunca houve uma produtividade do trabalho tão alta e uma intensidade do trabalho tão alta. Essa sensação de esgotamento, de não conseguir dar conta das coisas que tem para fazer, de estar sempre em atraso com tudo, de estar sempre sendo cobrado por fazer mais ainda do que já se faz, de dar conta de mais tarefas do que a gente já dá, é algo bastante comum entre o conjunto da classe que vive do trabalho, para usar uma expressão do Ricardo Antunes. Essa classe trabalhadora, essa classe que vive do trabalho, vem cada vez mais desenvolvendo, em função dessas pressões, tanto doenças do tipo Ler-Dort, doenças osteomusculares, que tem a ver com a intensidade e a produtividade do trabalho, e, muitas vezes, de forma associada a essas lesões, os transtornos mentais, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo ligado às relações de trabalho, e, às vezes, o fator desencadeador das doenças físicas, entre aspas, eu não gosto da separação entre mental e físico, mas o elemento desencadeador é o próprio adoecimento mental. A depressão, a ansiedade, o medo. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas se sentem inseguras o tempo todo. Não há segurança do que vai ser a nossa vida daqui a meses. As pessoas projetam... No passado, a gente conseguia projetar a vida por mais tempo. E, no momento em que a gente vive, ninguém tem a garantia de que vai estar trabalhando daqui a 2, 3 meses, se vai ter emprego. E, se tiver emprego, em que condições vai estar trabalhando? Nós, no Brasil, por exemplo, e isso não é um fenômeno só brasileiro, é da América Latina, estamos vivendo um processo no qual há uma reforma trabalhista em pauta no Congresso Nacional e uma reforma trabalhista que, se aprovada, tende a piorar imensamente as condições de trabalho que a gente já tem hoje. Já são ruins, vão ficar muito piores. Imaginem a lei da terceirização aprovada e a gente tendo vínculos terceirizados para todos os lados. Imaginem a aprovação do que pretende esse governo, que são as jornadas de 12 horas, a flexibilização intensa da jornada de trabalho, o contrato de trabalho por produtividade. Imaginem o que vai ser isso. Se a gente já trabalha absurdamente em jornadas enormes,
de trabalho, muitas vezes porque o salário é tão baixo que faz com que o trabalhador, além do trabalho dele, arranje bicos ou arranje mais de um emprego para poder dar conta das despesas dele cotidianas, da família dele. Em contratos extremamente flexíveis, o que vai acontecer é o aumento do que a gente chama de precarização do trabalho. Essa precarização do trabalho, para nós, estudiosos do mundo do trabalho, ela se expressa de duas formas. Por um lado, a precarização objetiva, que é a precarização dos contratos de trabalho mesmo. A aula pública acontece sempre para públicos universitários, né, de universitários. Os universitários conhecem muito bem o que é o contrato de estágio, né? Ele tem todo um elemento interessante, que é você ir para o mercado de trabalho, aprender antes de se graduar como é desenvolvido o seu trabalho, mas ele tem um elemento muito forte de precarização do trabalho também, né? Não é incomum a gente encontrar os nossos alunos, os estudantes, dizendo que vão para as empresas como estagiários, mas, na verdade, acabam desenvolvendo atividades dentro dessas empresas que são compatíveis às atividades de um trabalhador que deveria ter sido contratado pela CLT, com todos os direitos, mas que foi contratado via estágio, porque isso dá um custo menor para a empresa. Então, se contrata trabalhadores qualificados, estudantes universitários, com contratos precários, né, que é o que acaba se convertendo o contrato de estágio. Ele não é para isso, mas ele acaba funcionando dessa forma, e dessa maneira acentuando o processo que a gente chama de precarização do trabalho. Mas não é só o estágio que entra nisso, né? Entra nisso os contratos temporários, entra nisso os contratos, o trabalho domiciliar, que se estendeu bastante, entra nisso esses trabalhadores que vivem à margem da legalidade, no sentido dos contratos formais de trabalho, no chamado mercado informal, na informalidade, enfim, uma infinidade de formas contratuais que precarizam. A precarização é também subjetiva, a gente vai dizer, não é só objetiva. Subjetiva em que sentido? No sentido de que esse processo de precarização das relações de trabalho mina as relações de trabalho, torna o trabalho inseguro, torna a relação com o meu colega de trabalho competitiva, porque ela está fundada em metas, né? Está fundada num mundo do trabalho em que excluir trabalhadores cada vez mais é sempre o grande objetivo. Quantos podem fazer algo que antes faziam mais pessoas? Onde trabalhavam 10, passam a trabalhar 5. E esses 5 têm que mostrar o tempo todo que são os melhores. E não podem faltar, muitas vezes trabalham adoecidos. É claro que, no mundo do trabalho pautado por esse tipo de norma, a gente vai ter aumento de adoecimento. Então, crescem os casos de trabalhadores com 1000 formas de doença de trabalho, particularmente Lerdort tem crescido muito, as doenças osteomusculares e os transtornos mentais. Cresce também, para uma quantidade muito grande de trabalhadores, o convívio cotidiano com a pressão, com assédio e com uma série de mecanismos dentro do local de trabalho que são desencadeadores de processos de adoecimento. Bem, o que fazer frente a isso, né? A gente precisa reestabelecer os coletivos de trabalho. Na verdade, o processo de reestruturação produtiva, de reorganização do trabalho da produção, o neoliberalismo minou as formas de organização dos trabalhadores, né? Fez com que os trabalhadores vissem no seu colega de trabalho seu concorrente, trouxe para dentro do universo do trabalho a concorrência das empresas. E, na verdade, a gente tem que reverter isso. A concorrência das empresas não tem nada a ver conosco, né? A unidade entre os trabalhadores para fazer frente aos ataques a seus direitos tem que ser reconstruída. E, ao ser reconstruída, a gente pode trazer de volta um lema que era muito importante aqui no ABC no passado: mexeu com o meu companheiro, mexeu comigo, né? E se mexeu com o meu companheiro, mexeu comigo, eu não vou aceitar que o meu companheiro seja assediado, porque o assédio a ele é o assédio a mim. Eu não vou torcer para que o meu companheiro se dê mal para eu me dar bem, porque hoje ele se dá mal, amanhã todos nós nos damos mal, certo? Então, reconstruir os laços de solidariedade entre a classe trabalhadora, reconstruir a unidade e poder efetivamente lutar contra a precarização do trabalho é uma meta importante para a gente.
Agora, a professora Lucy Braun responde à pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Um relatório da OIT divulgado no final de 2015 revelou indícios de que a informalidade aumentou na América Latina e no Caribe em relação a 2014. A previsão é de que o trabalho informal continue crescendo na região durante o ano de 2016 também. Na Argentina, por exemplo, a OIT considera que a informalidade do trabalho é um dos principais desafios para as políticas públicas. No país, as mulheres são as mais afetadas pelo trabalho informal. Lucy, a flexibilização das leis trabalhistas, como está em debate no Brasil hoje, poderia ter um impacto diferente entre homens e mulheres? Mulheres que desejam ser mães, por exemplo, como elas seriam afetadas pela flexibilização das leis trabalhistas? Eu queria destacar uma coisa, né, de que nesse mundo da reorganização do trabalho e da produção, é muito importante que a gente veja a informalidade, eu já vou explicar o raciocínio que eu estou fazendo aqui, como parte dos mecanismos importantes de precarização. Na verdade, a informalidade ela é ela existe de maneira atrelada à formalidade. Ela é parte do mercado de trabalho. No geral, a gente, quando fala de informalidade, dá a impressão de que o trabalhador informal, o trabalhador, a trabalhadora, está fora do mercado de trabalho. Não, é parte, né? E é a parte mais explorada, né? A informalidade é onde a precarização se faz plena, né? Porque não tem legislação protetora nenhuma. Então, não há contrato de trabalho de proteção, não há nada, não há direito previdenciário, não há nada. Então, a precarização se aprofunda de uma maneira intensa aí. Por que a informalidade tem laços profundos com a flexibilização, né? Porque, com a informalidade, você consegue também instituir um processo mais intenso de flexibilizar a força de trabalho. Quando precisa mais, tem mais. Quando precisa menos, você nem precisa pagar nada, certo? É informal, não tem que pagar rescisão de contrato, nada disso. Então, é um mecanismo importante do processo de flexibilização. Por que as políticas públicas transitam com mais dificuldade quando há informalidade? Porque é um trabalhador que, no geral, não é captado pelas estatísticas oficiais. Então, mesmo nas estatísticas de acidentes de trabalho, de doença do trabalho, esse trabalhador informal acaba não sendo captado. Isso quer dizer que, num mercado de trabalho como o brasileiro, em que metade da população está na informalidade, todos os dados que a gente tem sobre acidentes de trabalho e doenças de trabalho, que já são bastante absurdos, estão muito abaixo da realidade, porque não se capta aí um setor importante da classe trabalhadora que, inclusive, está à mercê dos acidentes, das doenças, de maneira muito mais intensa até, porque não tem proteção nenhuma e não tem registro nenhum, não tem garantia nenhuma, do que os trabalhadores que estão dentro do chamado mercado formal. Isso atinge de maneira diferenciada homens e mulheres? Sim, sem dúvida. Os trabalhos, a precarização do trabalho, a gente pode dizer que ela tem rosto e cor, né? As mulheres têm rosto feminino e é negra, né? As mulheres negras são o setor mais precarizado da força de trabalho brasileira, né? E a escala é aquela que vocês já devem conhecer do IBGE, né? Em primeiro lugar, em melhores condições, que não quer dizer que são boas, homens brancos, depois mulheres brancas, depois homens negros, depois mulheres negras. É o setor que está nos piores empregos e nas condições mais precárias de trabalho. Flexibilizar o trabalho e essa junção, flexibilidade e informalidade, traz algum benefício ou alguma diferença para o setor feminino? Eu diria que o processo de flexibilização intenso do trabalho, inclusive, mesmo que considerado dentro do mercado chamado formal, é bastante complicado para o setor feminino. Acentua a dupla jornada feminina. Imaginem como o processo de flexibilização do trabalho, por exemplo, e esse hábito que a gente tem cada vez mais sido imposto a nós de trazer trabalho para o ambiente doméstico, que aparentemente dá para as mulheres o direito de estar com seus filhos e, ao mesmo tempo, trabalhar, como isso acentua uma característica do trabalho feminino, que é carregar toda a parte de trabalhar para sustentar a sua família e, ao mesmo tempo, dar conta da educação dos seus filhos. Então, acentua ainda mais o processo de dupla jornada feminina e, portanto, de precarização do trabalho feminino, né? Então, não há uma melhora efetiva aí. Na verdade, enquanto política pública,
a gente precisa, sim, de que as mulheres ganhem igual aos homens, de que se acabe a segmentação entre homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres brancas, mas que a gente tenha patamares salariais iguais para todo mundo, e creche pública, né? Para que se possa aliviar o setor feminino da classe trabalhadora de ter que acumular os cuidados da família com o trabalho e o sustento da sua casa. Boa parte das famílias hoje em dia tem como chefes de família mulheres.